Olá, seja bem-vindo ao dia 137 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos hoje no livro de 2 Coríntios, capítulos 5, 6, 7 e 8. E o que eu quero meditar com vocês está no capítulo 7, que é, como eu falei no episódio anterior, né, essa carta é uma resposta do que aconteceu após a primeira carta, né, de Paulo a Coríntios. Então, no capítulo 7, a partir do verso 2, nós lemos: "Conce- Concedamo-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vida dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de vocês Deus pudessem para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor, alegro-me por ter plena confiança em vocês. Amém. Eu amo isso. Eu amo ter esse entendimento, né? Que hoje em dia você tem muito tato ao falar com as pessoas, porque ai, fulano vai ficar triste, mas ele tem que ficar mesmo. Gente, vão ficar triste. Mas uma tristeza segundo o coração de Deus. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Essa tristeza é muito preciosa. Essa tristeza que nos traz a consciência do é, o quão distante estávamos do Senhor, o quanto o nosso pecado nos afastou do nosso Pai. Uma tristeza que gera em nós temor, repulsa do pecado. Porque a igreja de Corinto estava sendo condenada por imoralidade sexual. Uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, perdendo a comunhão de Deus, com Deus por causa disso, por causa de pecados que eles já deveriam ter superado. Aí Paulo fala: olha, a tristeza de vocês, eu fico feliz porque a tristeza os levou ao arrependimento. E hoje em dia parece que os crentes têm medo de tristeza, né? Isso é uma coisa do mundo, né? À toa que a indústria farmacêutica tem investido cada vez mais em remédios para que as pessoas anulem suas emoções. É a pior coisa que pode acontecer. Se você toma, tá me ouvindo,
e toma o seu remedinho controlado, pensa no, para controlar suas emoções, pensa no quanto isso tem prejudicado você no seu dia a dia. O quanto isso tem te prejudicado e tem te deixado alienado das suas verdadeiras necessidades emocionais. A tristeza que leva ao arrependimento é uma bênção, porque o arrependimento, ele realmente amolece o nosso coração, quebranta o nosso coração e nos faz ver a glória de Deus, nos faz contemplar, assim, a cura que o Senhor nos traz através disso. E é um mistério que só quem passa por isso sabe. Eu falo assim, com muita certeza que eu falo aqui, já falei algumas vezes, eu já vivi cada coisa nessa vida, cada desgraça, cada trauma, cada tristeza. Mas o dia que eu comecei a experimentar isso, essa tristeza que me leva ao arrependimento, foi algo assim extraordinário. Junto com a tristeza vem a vergonha, vem o quebrantamento, vem a vontade de ser completamente purificado. E é aí que nós contemplamos, a cura do Senhor nas nossas vidas. Então eu lembro que antes eu vivia, como o Paulo diz aqui, né, a tristeza que traz, assim, na verdade, remorso. Então eu ficava me condenando, eu ficava me culpando, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter feito assim, feito assado, e tudo me condenava, eu tinha muito remorso, muita culpa. Culpa era a minha pior inimiga, mas a minha maior companheira. Eu me sentia culpada o tempo todo. Até que veio essa tristeza que me levou ao arrependimento, que veio esse entendimento que a prática do pecado e também ficar alimentando a culpa não me fazia experimentar a graça do Senhor, a cura do Senhor na minha vida. E é por isso que eu falo tanto sobre esse assunto. Eu tenho uma aula sobre isso, que eu falo que até onde eu ensino uma ferramenta, né, se você pesquisar aí no YouTube, tá aí a aula sobre escutatória. Se você não achar, você pode deixar mensagem que eu te mando o link. Mas está aqui no meu canal mesmo, né? Foi uma aula ao vivo que eu dei e eu falo mais sobre isso. Porque ele fala, né? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Então, se você é uma pessoa que se sente culpada por tudo, nunca se perdoa, eu não me perdoo, eu sei que Deus me perdoa. Tem gente que fala isso com orgulho ainda. Eu sei que Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Ah, que palhaçada é essa? Ué, não entendi, não. Em que momento você tem que ter orgulho que você não se perdoa? Isso é remorso. Mas sim um arrependimento que leva à salvação. Então, a tristeza que te leva ao arrependimento produz o que te leva à salvação. Este é o caminho da conversão em Cristo. Este é o caminho do novo nascimento. Tristeza, arrependimento, salvação. Qual que é o problema? Ai, levanta sua mão, aceita Jesus, e ninguém te explica isso. Da tristeza que você tem que sentir, que te leva ao arrependimento, por ter pecado contra o Senhor. E aí sim, você é levado à salvação. Mas ele fala aqui, né? E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Produz aí essa depressão, essa tristeza que nunca passa. Sabe essas pessoas que, principalmente pessoas enlutadas, você tem que tomar muito cuidado com isso, se você é uma pessoa que já perdeu um ente querido, muito cuidado. Então, tem pessoas assim que perdeu, né, a mãe, o pai, o marido, o filho, há anos. Você olha para a pessoa, você enxerga a tristeza nela. Não tem brilho, não tem alegria. Por quê? Porque toda a alegria dela estava naquela pessoa, do que ela acha que estava naquela pessoa. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte da alegria, a morte dos sonhos, a morte dos planos e a morte eterna também. Então, cuidado, meus irmãos, se você tem aí uma tristeza, uma dor de estimação, um pecado de estimação, uma culpa de estimação, né? Um remorso que te corrói, que
Seja liberto em nome de Jesus. O Senhor nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos conquistou, liberdade de amar e ser amado, liberdade de ser feliz, liberdade para viver em paz, liberdade para viver com alegria, liberdade para viver segundo a vontade dEle. Então, que nesse tempo você possa refletir mais sobre as dores que você tem carregado e que hoje você entregue todas essas dores para Jesus, que você aprenda, que você viva essa alegria da tristeza que conduz ao arrependimento, que conduz à salvação. Este trilhar é maravilhoso, porque é justamente neste trilhar que você vai experimentar a cura sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. E será salvo dessa tristeza, será salvo dessa depressão, será salvo deste luto, será salvo desta violência que você sofreu, será salvo do divórcio, será salvo, eh, será salvo do aborto, todas essas tristezas, será salvo da morte, será salvo de todas essas tristezas que você tem até mesmo como um quadro. A sua identidade está sendo definida por essas tristezas. Não, a partir de hoje, a sua identidade será firmada através da cura que Jesus está operando na sua vida. Entregue suas dores para o Senhor. Abra, rasgue o seu coração diante do Senhor, clamando pela cura dele e se arrependa, porque se você limita a sua vida diante dos traumas que você já viveu, você está dizendo que o trauma que você viveu é maior do que o Deus a quem você serve. E não, Deus é maior do que a nossa dor. E Ele é poderoso para nos curar e nos dar novidade de vida. Essa é a especialidade do nosso Pai. Então, que você viva isso, se arrependa, porque eu conheço muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, que tem a dor como um ídolo na sua vida. E através dessa dor que você tem definido a sua identidade. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por você. Não foi para isso que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para que você tenha vida e vida em abundância. Então, arrependa-se hoje. Abandone hoje as suas tristezas, suas culpas de estimação e viva o novo do Senhor na sua vida. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor faz nova todas as coisas. E eu quero te pedir, Senhor, pelos meus irmãos que estão sofrendo neste momento. Eu quero te pedir, Senhor, por eles que têm carregado aí esses pecados de estimação, essa culpa de estimação. Vem, Jesus, com a tua luz e ilumina as trevas dessa pessoa que me ouve, que ela possa hoje experimentar a tristeza que leva ao arrependimento e assim contemplar a sua salvação sobre a vida delas, salvando, Senhor, essa pessoa de toda depressão, de toda morte, de toda angústia, de toda ansiedade. E que a partir de hoje essa pessoa viva vida abundante no Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.